Olá, meu nome é Rogério Castilho, eu sou professor de hipnose e de PNL, Programação Neurolinguística. E estou aqui nesse vídeo para dar uma dica para você que é vendedor, você que trabalha com venda de automóveis, por exemplo. A programação neurolinguística ela trabalha com alguns aspectos psicológicos de como é que nós representamos as informações, como é que nós recebemos, analisamos e devolvemos as informações dos estímulos externos. Nós, seres humanos, respondemos aos estímulos de três formas. Podemos dizer assim, da maneira visual, da maneira auditiva e da maneira sinestésica. Todos nós trabalhamos essas três áreas. Entretanto, cada um tem uma preferência. Aos predominantemente visuais são as pessoas que usualmente trabalham com artes, com pintura, com fotografia, com vídeo, imagens. As pessoas predominantemente auditivas trabalham usualmente com sons, rádio, música, professores de música, de instrumentos, palestrantes, e as pessoas predominantemente sinestésicas, as pessoas que trabalham mais sensações, os artistas, os dançarinos, os atletas, enfim, retomando, todos nós temos os três sistemas, cada um de nós tem um como preferencial. Então a dica, se você vende automóveis, ao receber um seu cliente, você deve fazer perguntas. E através de perguntas que nós chamamos perguntas abertas. O que é uma pergunta aberta? É o contrário de uma pergunta fechada. Uma pergunta fechada, ela te dá como resposta, ela pode te dar o sim ou não. Quer comprar esse carro? Não. Gostou desse carro? Sim. Isso é uma pergunta fechada. Uma pergunta aberta é: o senhor procura um carro esportivo ou um carro para a família? O senhor prefere cores quentes ou cores mais sóbrias? São perguntas abertas, não cabem aí sim ou não. É preciso dar uma resposta maior. Através de perguntas abertas, você percebe o sistema representacional preferencial ou que o sujeito está utilizando naquele momento. Quando você faz uma pergunta aberta, deve-se prestar atenção se a resposta vem mais de forma visual, mais de forma auditiva ou mais de forma sinestésica. E então você responde do mesmo jeito. Você pergunta que tipo de automóvel o sujeito está interessado e ele fala a você: eu quero um carro confortável. E você diz: este vermelho está lindo. Você está falando japonês para um alemão. Se ele disse um carro confortável, ele está falando de sensações. Você precisa, ou pelo menos deveria, falar sobre sensações. Como é que o senhor vai se sentir quando tiver esse carro aqui? Ele falou em sensações, você fala em sensações. Você pergunta para outro sujeito que tipo de carro você quer, ele fala que quer um carro bonito. E você diz: esse carro é muito confortável. Você está falando alemão ou japonês. Se ele diz um carro bonito, você responde no mesmo sistema. Veja que carro lindo. Linhas arredondadas, as rodas são brilhantes, o painel acende. Ele está falando em imagens. Você conversando com o seu prospect, com o seu cliente, ele lhe diz que gosta de carros silenciosos. Ele está falando de forma auditiva. Coloca o sujeito dentro do carro, fecha a porta, fecha os vidros e diga a ele, perceba a tranquilidade e o silêncio que é no interior desse automóvel. Óbvio que você não vai usar uma linguagem só visual, ou só auditiva, ou só sinestésica. Você vai usar as três, mas vai dar predominância à linguagem que o seu cliente prefere. Você pode vender o mesmo carro falando das linhas, das cores, do painel que acende, ou do banco que é de couro, que reclina, e o ar-condicionado que é individual, etc. Ou do silêncio externo, do silêncio do motor, do som que já vem com o surround, etc. e tal. É o mesmo carro. Entretanto, para o visual você mostra, para o auditivo você fala e para o sinestésico você deixa ele experimentar. Essas são dicas muito básicas de PNL, recomendo que você procure mais. Existem cursos de programação neurolinguística direcionado a vendas. Eu tenho curso sobre isso, eu tenho curso sobre hipnose, toda venda envolve hipnose. Está aqui embaixo o meu site, dá uma olhada no meu site, entre em contato, a gente tem mais dicas para trocar com você. De repente, até compra um carro seu. Até mais.